Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei a que hora você vai estar vendo esse vídeo. Hoje nós vamos dar início à gravação de mais um estudo bíblico, né? E vamos dar continuidade a falar das pragas do Egito, né? Que agora no momento a gente está falando sobre essa parte específica de estudo. No estudo anterior, a gente fez a gravação falando sobre as 5 pragas, né? E agora nós vamos dar continuidade, porque são 10 pragas ao todo, nós vamos falar sobre as outras 10 pragas do Egito e o que essas passagens das pragas têm para nos ensinar, né? Então hoje a gente vai iniciar a leitura lá no livro de Êxodo capítulo 9, e vamos iniciar a leitura no versículo 8. Vamos ler do 8 ao versículo 12. Êxodo 9, lendo do 8 ao 12, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés e a Arão: Tomai vossas mãos cheias de cinza do forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó, e tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então a gente vê que a 6ª praga foi através de sarnas, que pegou tanto em homens como em animais. Só que a gente já estudou lá no início das 5 pragas que todas as pragas que Deus ele mandava agora, né, para o povo do Egito, vinha só realmente sobre o povo do Egito. O povo de Israel estava protegido por Deus, né? E o que nos remete a acontecimentos de hoje. Hoje a gente sabe, por exemplo, que aqueles que vivem selados em Cristo Jesus, né, que vivem agradando a Deus, tem muitas coisas ruins que vêm assolar a humanidade, e o povo de Deus ele vai estar protegido, né? Não digo que a gente não vai passar por coisas ruins, não é isso. Mas vai vir muitas coisas assim que a gente vai ter proteção realmente de Deus, e que Deus não vai nos deixar ser afetado se a gente crer realmente que Ele nos protege. Então vamos fazer a leitura lá e mais uma vez a gente vê que Faraó não deixa o povo, né, de Israel sair lá do Egito. Então a gente vai ler agora a 7ª praga, lá no livro de Êxodo também, capítulo 9. Nós vamos fazer a leitura do versículo 13 ao 21, que fala assim: Então disse o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Deixa aí o meu povo, para que me sirva. Porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibas que não há outro como eu em toda a terra. Porque agora tenho estendido minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência, e para que sejas destruído da terra. Mas deveras, para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Tu ainda te exaltas contra o meu povo, para não o deixar ir? Eis que amanhã, por este tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido a casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então a gente vê que a 7ª praga vem em forma de saraiva. E é interessante a gente ver que aqui, por mais que o coração de Faraó estivesse endurecido para as ordens do Senhor, a gente vê que alguns servos do próprio Faraó começam a temer a palavra de Deus. Porque por mais que a gente tenha um governante que tenha um coração endurecido e que não sirva a Deus,
né, verdadeiramente não respeite as ordenanças de Deus. Deus ele nos mostra aqui também nesse estudo das pragas do Egito que nós, né, enquanto aquelas pessoas, os cidadãos, a gente tem autonomia para decidir se a gente escolhe ou não seguir a Deus, se a gente respeita ou não a palavra do Senhor, né? É coisas assim que aconteceram há muito tempo que a gente vai lendo nessas passagens da praga e a gente aprende muitas coisas mesmo. Tem até uma passagenzinha que eu deixei de comentar no outro estudo que ficou me inquietando, que eu vou aproveitar essa oportunidade para comentar logo aqui, que é quando fala assim, que logo no início, quando o povo ele pede a Faraó para sair, né, para adorar o Senhor, Faraó vai lá e o que é que ele faz com esse povo? De início, qual é a penalidade que ele traz? Ele aumenta a quantidade de serviços para esse povo, porque ele diz que esse povo não pode ter tempo de estar pensando em adorar o Senhor. Então, é coisas que a gente também tem que tomar cuidado para a nossa vida atual, porque às vezes a gente tem governantes, né? Ou então a gente tem uma vida social que quer realmente nos aprisionar, deixar a gente assim, totalmente sem tempo para o Senhor. E a gente tem que começar a se posicionar enquanto servos de Deus e priorizar realmente, esse tempo é de Deus, então é de Deus. Eu não vou estar colocando todo o meu tempo para ser escravizado nessa vida social que a gente tem hoje, né? A gente tem que realmente saber as nossas prioridades. Assim como os servos de Faraó aqui, eles fizeram, né? Eles temeram realmente a palavra do Senhor e aqueles que confiavam realmente na palavra, eles acabaram retirando os seus gados, né? E os seus servos de fora, porque eles sabiam que a Saraiva ia vir, porque eles acreditavam, né, na palavra do Senhor, porque o Senhor já tinha demonstrado sua grandeza em outros momentos, né? Porque a gente já vai falando aqui da 7ª praga. Continuando a leitura, nós vamos ler do versículo 25 ao 30, que diz assim: E a Saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a Saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia Saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes: Esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpios. Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem Saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés: Em saindo da cidade estenderei minhas mãos ao Senhor, os trovões cessarão, e não haverá mais Saraiva, para que saibas que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E lendo lá do versículo 33 ao 35 fala: Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó, da cidade, e estendeu as suas mãos ao Senhor, e cessaram os trovões e a Saraiva, e a chuva não caía mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a Saraiva e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu o seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu, e não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito por Moisés. Então, na 7ª praga, depois de finalizar a praga, Faraó novamente endurece o coração. Vamos lá fazer a leitura da 8ª praga, no capítulo 10, Êxodo capítulo 10. E nós vamos fazer a leitura inicial do versículo 1 ao 11, que diz assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó, porque tenho endurecido o seu coração e o coração de seus servos para fazer estes meus sinais no meio deles, e para que contes aos ouvidos de teus filhos e dos filhos de teus filhos as coisas que fiz no Egito, e os meus sinais que tenho feito entre eles, para que saibas que eu sou o Senhor. Assim foram Moisés e Arão a Faraó, e disseram-lhe: Assim diz o Senhor Deus dos Hebreus: Até quando recusarás humilhar-te diante de mim? Deixa aí o meu povo, para que me sirva. Porque se ainda recusares deixar aí o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos. E cobrirão a face da terra, de modo que não se poderá ver a terra, e eles comerão o restante que escapou, o que vos ficou da Saraiva. Também comerão toda a árvore que vos cresce no campo. E encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, quais nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que se acharam na terra até o dia de hoje. E virou-se e saiu da presença de Faraó. E os servos de Faraó disseram-lhe:
Até quando este homem nos há de ser por laço? Deixai os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Ainda não sabes que o Egito está destruído? Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó, e ele disse-lhes: Ide, serve ao Senhor vosso Deus. Quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com nossos jovens e com nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havemos de ir, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então ele lhes disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir, a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Agora ide vós, homens, e serve ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. Lendo do versículo 14 ao 20, fala assim: E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito, e assentaram-se sobre todos os termos do Egito. Tão numerosos foram que, antes destes, nunca houve tantos, nem depois deles haverá. Porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra, e todo o fruto das árvores que deixara a Saraiva. E não ficou verde algum nas árvores, nem na erva do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: Pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em todos os termos do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Então a gente lá na 8ª praga, a gente vê que foi a praga dos gafanhotos, e mesmo assim o coração de Faraó continua endurecido, e ele não deixa que o povo saia para adorar ao Senhor. Nisso a gente vai lá para a 9ª praga, também nesse capítulo 10, Êxodo capítulo 10, nós vamos ler do versículo 21 ao 29, que diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se apalpem. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, serve ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. A fé, né? Ele não sabia nem como era que ia servir, mas tinha que ir, só sabia que tinha que ir. O Senhor, porém, endureceu o coração do Faraó, e este não os quis deixar ir. E disse Faraó: Vai-te de mim, guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. E disse Moisés: Bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. E a gente vê que a 9ª praga aconteceu, né? Que foi um tempo de escuridão, realmente de escuridão que o povo do Egito viveu. E aqui a gente vê que finaliza com o Faraó dizendo que Moisés nunca mais verá a face dele, né? Porque agora a gente vai ver que no decorrer da 10ª praga, não sei se é nesse estudo ou no próximo, a gente vê que depois da 10ª praga, que realmente o povo sai, e Faraó, ele realmente nunca mais vê a face de Moisés, porque ele acaba morrendo, né? Então vamos lá para a 10ª praga no capítulo 11, Êxodo capítulo 11. E nós vamos fazer a leitura inicial do versículo 1 ao 10, que diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa, vos lançará daqui.
Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mão, e todo o primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve semelhante, e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibas que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue às pisadas. E depois eu sairei, e saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. A gente vai lá agora para o livro de Êxodo, capítulo 12. Fazer leitura do versículo 12, que diz assim: e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Lendo lá do versículo 21 ao 23, ainda fala assim: chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias, e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará daquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos servir. Então, na 10ª praga, a gente vê que para o povo de Israel ficar protegido, eles tiveram que fazer alguma coisa. E o que foi que eles fizeram? Eles tiveram que pegar o cordeiro, né, que era um animalzinho, matar e colocar o sangue nas portas e ficar lá dentro da casa e não sair. Porque quando viesse o destruidor que sairia matando os primogênitos de todo o povo do Egito, o povo de Israel estaria protegido, porque estaria dentro daquela casa, né, protegido realmente pelo sangue daquele cordeiro. E a gente sabe que quando fala-se da Páscoa aqui, a gente sabe que hoje em dia a gente faz a Páscoa, né? Só que a Páscoa nossa hoje é representada pelo sangue de Jesus Cristo, que lava e protege as nossas vidas, né? Quando a gente estiver falando um pouquinho sobre, realmente, especificamente sobre a Páscoa, a gente vai detalhar mais sobre isso. Vamos lá fazer a leitura do versículo 29 ao 33, que fala assim, finalizando, né? E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e Arão de noite e disse: levantai-vos, sai do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, serve ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. Então a gente vê que a última praga, né, a 10ª praga, foi a praga realmente
da morte dos primogênitos, e a gente vê que o povo dos egípcios, né, não tinha uma casa em que não houvesse um morto. Realmente foi um momento de muita tristeza para aquele povo, mas eles só sofreram, né, essa penalidade, vamos dizer assim, eles só passaram pela praga porque eles não realmente se voltaram para o Senhor, eles não escolheram servir a Deus, né? Por isso que eles tiveram as penalidades do sofrimento das pragas, onde eles poderiam ter aberto o coração, né, e ter confiado na palavra do Senhor. Então, falar sobre as pragas do Egito nos traz assim vários aprendizados. Primeiro porque a gente vê o cuidado de Deus nos mínimos detalhes, os aprendizados que Deus traz para as nossas vidas, e a gente vê também a grandeza do Senhor e o quanto que ao mesmo tempo Deus ele é grandioso, o quanto ele é misericordioso por aqueles que realmente servem a Ele, né, escolhem servir a Ele de coração. Então é por isso que a gente deve realmente elevar nosso pensamento, nosso coração, entregar a nossa vida ao Senhor, para que a gente possa viver realmente protegido, né, por essa mão poderosa. Né? Então, nos próximos estudos, a gente ainda vai dar continuidade falando sobre esse período, né, que o povo, o povo agora ele sai, o povo de Israel realmente ele sai do Egito, e a gente vai ver o que é que acontece logo após essa saída. Né? Mas até aqui a gente vê o quanto que a mão de Deus foi poderosa realmente, agindo sobre a proteção desse povo e indo contra o povo do Egito, que era um povo de coração realmente muito endurecido, porque em toda a leitura a gente vê, o coração de Faraó estava endurecido, mas os dos seus servos, endurecido pelo Senhor, né? O Senhor permitiu que aquele coração ficasse endurecido mesmo, mas o coração dos servos de Faraó não estava, então todos eles poderiam ter se voltado para Deus, e a gente vê que a maioria não o fez, né? Então que Deus ele continue nos abençoando, nos direcionando, e até os próximos estudos.